É isso, muito obrigada, Colombo. Senador Girão, obrigada pela atenção, deferência conosco aqui. Para rapidinho, antes do início da comissão, o senhor está preocupado, então, com os requerimentos, né? Que há diversos na pauta de votação hoje da CPI. É dia de depoimento, mas também um dia aí, uma sessão para definir a aprovação ou não de alguns requerimentos, como aqueles que tratam da obtenção de informações de pessoas que estão por trás de perfis na internet, como do WhatsApp, de Facebook. Qual a preocupação do senhor em relação a isso? Será que não é uma forma da CPI chegar ao que considera uma rede bolsonarista de milícia digital? Muito boa pergunta, um bom dia para Colombo, para todos que estão nos assistindo na CNN. Tem uma frase muito interessante que é atribuída a Voltaire, mas é da biógrafa dele, a Beatriz, que diz o seguinte: a gente pode não concordar com nenhuma palavra que é dita por alguma pessoa, mas nós temos que defender o direito dessas pessoas dizê-las. Então, o que a gente está vendo no Brasil hoje, de forma muito clara, é uma caçada a ideias conservadoras. Isso é muito perigoso, porque é uma liberdade de expressão, é algo que vai tirando um pouco, vai voltando a censura no Brasil, e isso um dia começa com site, começa com blog, começa com produtoras, como é o caso do Brasil Paralelo, por exemplo, e depois vai para a imprensa. Então, é uma escalada autoritária que a gente está vendo, não apenas aqui dentro da CPI, que não é a primeira vez que isso acontece, mas também, inclusive, nos tribunais superiores, como a gente tem visto o TSE desmonetizando sites, blogs que procuram levar informações políticas para as pessoas. Então eu acho que tem os mecanismos legais, se eles estão ultrapassando os limites, de processar, de ir atrás, de buscar danos morais e até partir para algo mais forte. Agora, você não pode fazer um pré-julgamento, e é isso que a gente está vendo aqui de forma extremamente preocupante e agressiva dentro da comissão parlamentar de inquérito. Pois é, senador, o que a comissão fala diferencia o que é liberdade de expressão da carta branca para publicar informações mentirosas sobre a pandemia, sobre a circulação do coronavírus. A gente tem perguntas também no estúdio do Rafael Colombo. E ameaçar pessoas também, fisicamente, inclusive, não é, senador? Mas, enfim, essa é conversa para mais de metro, como costumam dizer lá na minha terra. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte, senador, qual é a expectativa para o depoimento de daqui a pouquinho? Afinal de contas, a CPI está tentando ouvir o Francisco Maximiano há muito tempo, quarta tentativa, e hoje ele vai à CPI. Se vai falar ou não, a gente não sabe. Ele está amparado naquele direito constitucional de não provocar, não gerar prova contra ele mesmo. Já está configurado, na avaliação do senhor, já está configurada um envolvimento, no mínimo, obscuro da Precisa nessa negociação que se estabeleceu entre o Ministério da Saúde e a Bharat Biotech? Ele, de alguma maneira, pode ajudar a jogar um pouco de luz nisso tudo, senador? Perfeito, Colombo. Antes de responder essa sua pergunta, eu quero voltar um pouco rapidamente na questão da liberdade de expressão. Ameaças às instituições, isso é reprovável e deve ser obedecido um rito de processo com relação a isso. Tem mecanismos na legislação para você ir atrás de forma legal. O que a gente está vendo hoje no Brasil é algo extremamente preocupante, né? Quando você vê ideias, e aí eu volto aqui, eu sou cristão, e eu volto a mais de 2000 anos, quando jogavam os cristãos, por causa da sua fé, dentro das arenas, para as feras, para os gladiadores. Hoje, de forma moderna, o que a gente está vendo aqui, eu não aceito isso, e eu tenho independência, não sou bolsonarista, não sou opositor, minhas posições são muito claras. Agora, o que está em jogo hoje é algo muito maior, né? Que é você não aceitar as ideias divergentes. E isso é muito preocupante. Quando você vai contra narrativas, acontece o que a gente está vendo dentro da CPI. Sobre a questão do depoimento de hoje, que já foi adiado várias vezes, e isso causa um pouco realmente de, poxa, por quê? Que medo é esse que o senhor Maximiliano tem? Então hoje nós trabalhamos em muitas perguntas para poder entender exatamente
é essa empresa que é chave nisso tudo, porque ela não vem desse governo, vem de outros governos, mas continua enfronhada dentro desse governo também. Então, o que é? Tem participação política? De que partido? Que tipo de crime pode ter acontecido aí? Por que esse temor todo? Então, hoje, se o STF deixar, eu estava falando para a Basília aqui em off, porque a gente já mostrou os escândalos de governos, de desvio de verbas federais em estados e municípios, mas o STF não deixou que os governadores viessem ou não viessem falar a verdade. Então, muitos outros depoentes também chegaram com habeas corpus debaixo do braço para não responder perguntas importantes. Não sei como é que vai ser hoje, até que ponto nós não vamos conseguir fazer o nosso trabalho, relembrando que quem mandou abrir essa CPI foi o próprio Supremo Tribunal Federal. Mas, para alguns assuntos, infelizmente, a gente não consegue avançar nas investigações, como no caso do Consórcio Nordeste, que para mim ainda é o símbolo nacional de corrupção nessa pandemia, que a gente não consegue avançar em absolutamente nada, porque tem gente com costa quente, gente poderosa no Brasil, de governos anteriores, ex-ministros, que a gente tenta quebrar sigilo, não consegue, que a gente tenta chamar e não consegue, e a verdade não vem toda, né? Então isso é que faz, no meu modo de entender, a população ter cansado dessa CPI. Isso me parece favas contadas de que realmente a CPI não quer e não vai avançar nessas outras investigações, até propostas pelo senhor em requerimento lá no início, né, de criação da comissão. Então, tratando do que de fato estará nesse relatório final do senador Renan Calheiros, um dos pontos principais é a suposta corrupção no Ministério da Saúde, passando por tratativas como esta aí do contrato da Covaxin e da Precisa Medicamentos. O senhor disse, até demorou um pouquinho para vir aqui para dar a nossa entrevista, que estava fazendo muitas perguntas, né, preparando, tirando dúvidas daí do que o senhor quer perguntar, saber do Francisco Maximiano. Qual é a tese do senhor Eduardo Girão? O governo sabia da corrupção dentro do Ministério da Saúde ou foi uma vítima desses intermediadores de vacinas? Eu acho que a gente está próximo de ter mais elementos, mais materialidade. O depoimento de hoje é muito importante, né? Se ele falar o que a gente gostaria que ele falasse, explicasse tudo. Eu não posso fazer pré-julgamentos, porque aí seria leviandade minha. Outros colegas fazem pré-julgamentos antes da comissão ter começado. Quem é o culpado, quem é o inocente. O relatório, para mim, Basília, o relatório já está pronto, né? Porque você tem dentro da comissão, para começar, um relator que o filho é governador. Daí porque um dos motivos que não avança absolutamente a investigação em cima dos bilhões de reais de verbas federais enviados para estados e municípios. Nós temos parlamentares que são hoje cotados para vice-presidentes da República, para presidentes da República. Então, essa CPI, ela caiu no descrédito da população brasileira porque virou politiqueira, né? Mas a gente vai fazer nosso trabalho até o final, mesmo sabendo que o relatório está pronto, para buscar toda a verdade. Eu vou continuar insistindo no Consórcio Nordeste até o último dia, mesmo sabendo ser muito difícil, porque existe uma blindagem explícita com relação à corrupção aqui dentro dessa CPI. Colombo. Senhor Girão, uma última pergunta minha aqui. Quero repetir uma pergunta ao senhor que eu fiz agora há pouquinho ao seu colega, senador Alessandro Vieira. Uma parte importante, uma parcela importante da sociedade tem a sensação de que CPI geralmente acaba em nada, né? Acaba em pizza, como costumam dizer. O senador Alessandro Vieira até lembrou que algumas não. A dos Correios, a CPI do PC Farias, por exemplo. Na avaliação do senhor, quando essa CPI da pandemia terminar, que tipo de impressão a sociedade, em média, terá do trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito? Ela terá deixado, no mínimo, um legado importante sobre esse período nefasto que nós estamos vivendo, de 600 mil mortos vítimas da Covid-19, ou não? Excepcional pergunta, Colombo, até para que a gente pudesse, nas próximas pandemias, que segundo os cientistas, especialistas, dizem que infelizmente nós teremos, o legado de aprendizado, né? Mas essa CPI, infelizmente, ela começou errada. Eu tentei ser presidente dessa CPI, né, para procurar equilibrar um pouco os trabalhos dela. Mas um requerimento que deu origem à própria CPI,
que é dessa pessoa que está falando com vocês aqui, um requerimento meu, assinado por 45 senadores da República. A maioria dessa casa aqui simplesmente está sendo ignorado. E as pessoas que ainda acompanham a CPI, muita gente deixou de acompanhar, e eu sou um parlamentar, Colombo, que vou nas ruas, quando vou aí em São Paulo, gosto de andar nas feiras, no mercado, no meu estado, no Ceará, também faço isso, porque aqui em Brasília é uma bolha, é ilusão. Né? A gente, no contato com as pessoas, a gente vai para a realidade. E as pessoas perguntam exatamente isso. Afinal, quando é que vocês vão buscar o que está acontecendo em estados e municípios? Quando é que vocês vão buscar o consórcio Nordeste? Porque isso está na boca do povo. E, infelizmente, os nossos colegas não entendem aqui. E isso mancha a CPI, que pode deixar ainda, eu acredito, um legado para a sociedade. Nós vamos tentar fazer isso até o último minuto, mas sabemos que é muito difícil porque a CPI foi contaminada pela antecipação do calendário político eleitoral do ano de 2022. Só se fala em política, os discursos, as narrativas, e isso é muito ruim para uma análise técnica, para a busca da verdade. Senador, minha última pergunta. O senhor acredita que na sessão hoje, Francisco Maximiano, dono da Precisa Medicamentos, sairá daqui preso ou integrante da lista de investigados? A gente já viu de tudo aqui, né, Basília? A gente, por exemplo, eu vou lembrar um depoimento que houve do Roberto Dias, que no meio do depoimento, quando a gente viu que as falas não estavam batendo do que ele dizia, Roberto Dias, e do que o cabo Dominguete dizia, eu entrei com um requerimento para pedir uma careação. Entrei e falei no meu pronunciamento durante a CPI. Sabe o que foi que aconteceu? O presidente simplesmente ignorou minha fala, se precipitou e fez a prisão. Né? Então, quer dizer, eu acredito que a gente queima etapas dentro da CPI. Né? E há muitas vezes por questão de cinematográfica, de fazer algo assim para ver se chama a atenção. Eu acredito que a gente precisa ter responsabilidade. O povo brasileiro não quer guerra. Já está muito claro que ele não quer mais briga, não quer justiceiro aqui dentro. Ele quer que as pessoas analisem com responsabilidade. Enquanto a gente faz de política ou politicagem aqui, que eu acho a palavra mais adequada, muitos brasileiros desempregados, gente morrendo de coronavírus ainda, em outros estados do Brasil com frio, e a gente parece insensível a isso tudo. Então, eu acredito muito que tempos sombrios a gente está vivendo, de caçada à liberdade de expressão, e isso a gente precisa resistir com todas as nossas forças. A gente imagina como teria sido uma CPI da pandemia presidida pelo senhor, com muitos secretários de saúde estaduais, né, a insistência em ouvir governadores, teria... Governo federal também, né? Isso é importante, porque os meus requerimentos são muito claros no equilíbrio das forças com relação a isso. Tá certo. A gente ouviu então o senador Eduardo Girão, do Podemos, do Ceará. Senador Girão, muito obrigado mais uma vez pela atenção com a CNN. Está liberado do cercadinho da Basília.